Então tá, pessoal, eu vou falar de anti-patterns. Todo mundo aqui está falando de software bom, exceto nossa última amiga. E agora eu vou falar de software ruim. Tá? Outra forma de falar isso é que a gente está observando diretamente o efeito Dunning-Kruger. Quem sabe o que é esse efeito? Se você é incompetente, para você saber que você é incompetente, você tem que saber o que competência se parece. Se você é incompetente, você não sabe que você é incompetente e você não pode saber o quão incompetente você é, porque você é incompetente demais para saber disso. Então, do ponto de vista de quem escreveu o software que está descrito aqui, isso é uma solução, essas soluções são absolutamente razoáveis. Elas fazem sentido, que nem o Bolovo. Para quem não conhece outra coisa, aquilo faz sentido. É o jeito certo de desenvolver software. Então tá. Para falar de anti-patterns, é legal a gente falar de design patterns antes. Todo mundo sabe o que é isso, né? Exemplificam boas ideias, dão nomes a essas ideias, o que simplifica a comunicação. Em vez de você falar o treco que quando muda chama um callback que outros objetos registraram com ele para serem notificados quando alguma coisa muda, você fala de é um observable. E ele serve de inspiração, que evita o desastre que vem a seguir. Esse é o livro canônico. Se vocês não sabem o que é, e vocês não leram esse livro, comprem o livro, leiam, e tenham na estante porque impressiona os seus colegas e eventualmente o seu gerente. Ele vai olhar e falar, esse rapaz sabe o que está fazendo, esse programador sabe o que está fazendo, gostei dele. Ainda mais se a gente for mais velho, e esse é o último livro sobre design patterns que ele leu. Então tá, o que são os anti-patterns? São ideias ruins, normalmente elas são mal implementadas, porque não tem como você implementar direito uma ideia ruim. Na verdade tem como você implementar de forma extremamente elegante uma ideia ruim. É um exercício intelectual legal você implementar muito mal ou muito bem uma ideia ruim. Eu ia falar que às vezes elas decorrem da falta de poder expressivo de uma linguagem, mas eu preferi chamar de poder inexpressivo. Por exemplo, se a sua linguagem... eu peço perdão por isso. Se a sua linguagem não suporta tipagem dinâmica, você vai ter uma série de padrões que vão se manifestar no que você está fazendo que são específicos dela. Se a sua linguagem não suporta classes, por exemplo, o Go tem um jeito específico de tratar que não é muito... o seu software vai ter uma certa cara. JavaScript, por exemplo, que suporta herança por prototipagem. Você tem uma cara ao software. Então, o poder expressivo, a capacidade de expressar algumas ideias da linguagem, dita um pouco o que você faz. Às vezes, você chega em coisas que parecem perfeitamente razoáveis naquela linguagem que você está usando e não são razoáveis porra nenhuma. Pode falar palavrão aqui? Tá. É para os próximos. E isso é como a gente tem que se sentir quando a gente vê um desses. Tá? Eu vou falar de alguns desses padrões, desses antipadrões, que eu encontro regularmente. Um deles é a classe biblioteca. Por exemplo, em muitas linguagens que não suportam funções, que não sabem o que é uma função, o pessoal cria uma classe e joga um monte de métodos nela, métodos estáticos, que fazem o trabalho de funções. Você usa a classe como se fosse como um namespace, ela vira uma biblioteca. Só que tem um problema aí, é um problema estrutural, é um problema dessa ideia que você vai construir coisas que não tem a ver com aquela coisa que você... com aquela classe. Na verdade, o pior caso possível é a classe Utilities. Eu já vi uma delas que tinha tipo 5 formatadores de data diferentes, todos mais ou menos parecidos. Tem uma outra, e essa é uma parte do Bolovo. O model do Bolovo é o verniz. Porque ele encapsula uma coisa sem mudar nenhum comportamento. E é um vício comum quando você programa em torno de objetos persistentes, tipo um ORM, alguma coisa. Muita gente insiste em fazer um model que só tem a descrição das propriedades daquela coisa ali. E não tem absolutamente mais nada. E aí o que acontece é que você tem um controlador de... Opa!
Você tem o horror e o controlador de uma coisa só. Que é uma classe que só serve para controlar aquela outra classe. Porque todos os comportamentos que ela tem deveriam estar na outra classe, só estão nela. E ela nunca vai poder ser usada em outra classe por causa disso. E além do que, a classe verniz, que é aquela primeira, você nunca deve usar ela sozinha, porque nenhum dos comportamentos, nenhuma das regras de negócio, todas as regras de negócio vão estar aqui e não nela. E o terceiro, que é talvez o mais terrível, e eu encontrei ele não faz tanto tempo assim, eu ainda não esqueci, são os valores mágicos. Isso aqui não é específico de orientação a objeto, tá? Mas é uma coisa assim. O valor mágico, ele é uma referência externa, às vezes. Mas às vezes ele é um enum. Por exemplo, vou pegar uma campanha. Se a campanha for -1, eu faço uma coisa. Se o ID da campanha não for -1, eu trato ela normalmente. Tipo, eu mostro alguma coisa. Então eu tenho um valor mágico, que é a campanha -1, que não está no banco de dados, ou pode até estar no banco de dados. Alguém pode ter inserido manualmente uma entidade ali dentro, mudado o ID dela. 7 minutos é curto, hein? Alguém pode ter mudado o valor dela manualmente para -1 e agora ela vai ter um comportamento mágico porque o seu código, no fundo, metade da sua lógica está no seu banco de dados, metade está no seu código. E esse cara tende a evoluir, tá? Porque você vai ter um caso especial, mas aí você tem outro caso especial, que é o -2. Né? E vai indo. Aí você tem todos os caras que são menores do que -10. E não tem a menor dúvida que daqui a algum tempo vai ter alguma outra condição especial para os caras que são menores do que -20. E essa condição vai ter que estar antes dessa segunda, porque se você colocar depois, ela vai falhar, porque vai ser disparado aqui. E aí você vai ter todo esse problema de pequenos bugs sutis infernais no seu código. Desculpa. E aí você tem o estágio final da evolução dela, porque alguém vai chegar e vai olhar para isso e falar, pô, esses números estão feios, isso não diz nada, e vai achar que resolveu o problema fazendo isso. Toda apresentação tem que ter uma foto de gato, tá, pessoal? Eu sigo essa regra. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Existe um catálogo de anti-patterns. Tá? Ele é um catálogo que não está lá muito organizado. Tem esse outro catálogo, o Daily What the Fuck, que é um catálogo muito menos formal, mas tem histórias, tem narrativas em torno dos anti-patterns mostrados. E, gente, é sério, porque do mesmo jeito que a gente tem que catalogar os padrões bons, é legal a gente catalogar os ruins, para que a gente possa dar nomes para eles e dizer onde você errou. E que eles sirvam como um mapa de onde que você não deve pisar. Bom, se vocês quiserem falar comigo, esse é o R-Banff em quase todos os lugares, tem muito poucos húngaros com o primeiro nome R, e tem esse no About Me. Vai para suas dúvidas.